Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estou aqui para mais um vídeo de Cálculo 2. E esse vídeo é um vídeo muito importante para vocês, como todos os outros, né? Mas esse é mais importante ainda, por causa do seguinte: esse vídeo a gente vai falar de todos os testes de convergência, a gente vai fazer, né, uma revisão e vai falar de estratégias para uso. Porque o que acontece? A gente viu os testes, olha quantos testes tem aqui. A gente viu todos esses testes aqui. Depois eu vou explicar para vocês. Daí a gente viu todos esses testes e na prova vai ser questões desse tipo aqui, ó. Determine se uma série converge ou diverge. Você tem aqui, ó, um monte de série. Ó, que coisa bonita isso aqui. Quantas séries vocês têm aí? Dada uma série dessa, você vai precisar saber se ela converge ou diverge. Como é que você vai fazer isso? Você vai aplicar um teste. Para cada série, você vai aplicar um teste. Mas como é que você vai saber qual teste você vai aplicar para cada série? É exatamente isso que esse vídeo vai responder. Como decidir o teste que eu vou aplicar para uma série baseado na cara da série. Isso aqui é mais ou menos quando o médico tem vários pacientes e cada paciente chega com um sintoma. Para cada sintoma ele dá um remédio diferente. Exatamente isso. Cada série vai apresentar um sintoma diferente. Eu vou ensinar vocês a analisarem esses sintomas. De acordo com cada sintoma, você vai receitar um teste diferente para analisar se a série converge ou diverge. Ok? Então vamos fazer uma breve revisão dos testes. Primeiro, duas coisas que a gente tem que lembrar são as séries mais comuns e importantes que a gente usa muitas vezes para comparar com outras. A série geométrica, né? A série geométrica é a soma dos termos de uma PG. A série geométrica ela vai ter uma certa razão, que ali está definida por R, né? Onde cada parcela é multiplicada por R. E ela vai convergir se o módulo da razão é menor do que 1 e vai divergir se o módulo da razão é maior ou igual que 1. Vocês têm que saber muito bem séries geométricas. A outra série muito importante é a série P. A série P é a série 1 sobre n elevado a p, e ela converge se o p é maior que 1 e diverge se o p é menor ou igual que 1, ok? Ela também é uma série que é muito usada para comparar com outras. Observa, para você não confundir, aqui é razão em módulo menor que 1. Aqui o p é maior que 1 para convergir, certo? Cuidado para não embolar com tantas condições que tem. O primeiro teste, que é um teste que a gente aplica quase que de cabeça, é o teste da divergência ou do termo geral. Você calcula o limite do termo geral a n da série. Se esse limite for diferente de zero, a série diverge, certo? Tudo bem? Muito simples esse teste. Mas de cada 10 séries que você encontrar na rua, no máximo uma vai ter esse sintoma aí, certo? Porque senão fica muito fácil, né? Então, esse é um teste que a gente sempre aplica de cabeça, mas não vai ser toda hora que vai aparecer ele, ok? Que ele vai funcionar. Porque se o limite der zero, o teste falha. Daí você tem que ir para os outros testes aqui embaixo. Ele é o primeiro. Se o limite der diferente de zero, diverge. Se o limite der zero, vai para os outros embaixo. E daí, quais são os outros? O primeiro é o da integral. A integral, você tem uma função, o AN é uma função, um f de n, onde essa função f de x é contínua, positiva e decrescente. Então, se você tiver essas condições, você calcula essa integral imprópria. Daí a série vai ter o mesmo comportamento que a integral imprópria. Se a integral converge, a série converge. Se a integral diverge, a série diverge. Okay? Tem o teste da comparação direta, que você compara duas séries, né? Não vou entrar em detalhes nele muito aqui. Tem o teste da comparação por limite. O teste da comparação por limite é o seguinte: você tem duas séries com termos positivos. A AN, você quer saber o comportamento dela. E você, baseado na AN, constrói uma BN para você comparar com a AN. Você calcula o limite do AN sobre o BN. Se esse limite for positivo, a AN tem o mesmo comportamento que a BN. Se o limite for zero, a BN converge, e a BN converge, a AN vai convergir.
E se o limite for infinito e a BN diverge, então a N vai divergir. Então esse teste, você quer saber o comportamento da N e você constrói uma BN apropriada e calcula esse limite e examina as condições, uma das condições que vai ocorrer, tá? Vou falar mais sobre esses testes já já. Tem o teste da série alternada, que é muito simples, né? Você tem uma série alternada onde o termo positivo aqui é decrescente e tem limite zero. Então essa série é convergente, ok? Você tem o teste da convergência absoluta, que foi assunto de um vídeo aí para trás, que se a série converge em módulo, ela converge. Tem o teste da razão e da raiz, que também foram assuntos de vídeo. Você calcula esses limites aqui. Se esses limites derem menor do que 1, a série converge. Se der maior que 1, a série diverge. Se der 1, os testes falham, tá? Então eu vou explicar agora quando que vocês vão aplicar cada teste. Olha só, aqui tem um receituário de testes de convergência. Primeira coisa, letra A aqui. Certifique-se de que a série é ou não uma série alternada ou série P. Então, se a série for uma série alternada ou série P, já tá matado, certo? Já resolvido. Mas isso aí não vai ser o caso, né? É muito ponto de graça você dar uma série alternada. Desculpa, aqui não é série alternada, aqui é série geométrica, tá? É muito ponto de graça dar uma série geométrica ou uma série P de cara assim na prova, ok? Mas vocês têm que saber série geométrica e série P, eu vou explicar por quê. B. Se for fácil ver que o limite é diferente de zero, então a série diverge, ok? Pelo teste do termo geral, ok? Ok, então é o primeiro teste que você aplica. Calcula o limite e vê. Se der diferente de zero, diverge. Se der zero, aí que entra na parte interessante, que é essa parte aqui de C, D, E, F, G e H. Ok? Aqui que começa a ficar bom. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, veja se a série se trata de uma série P modificada. O que é uma série P modificada? É uma série que é um quociente de raízes de polinômios em N. Então você tem um polinômio no numerador, um polinômio no denominador e pode ter raízes desses polinômios, tá? Esse tipo de série é o que eu chamo de série P modificada. Se for, você vai usar o teste da comparação por limite. Para você encontrar o BN que você vai usar na série, esse BN vai ser uma série P, o que você vai usar no teste da comparação. Você vai manter no AN só as potências maiores no denominador e numerador e vai simplificar e vai encontrar quem é o BN. Tá claro? Então, o teste da comparação por limite é muito aplicado quando você tem polinômio dividido por polinômio, possivelmente ou não com raízes aplicadas nos polinômios. Vou fazer um exemplo já já. Outra coisa, outro teste. Se a série, o termo geral dela é um f de um n, onde esse f de n é uma função que o f de x é uma função que você consegue integrar facilmente, né, por substituição simples lá do cálculo 1, então você vai aplicar o teste da integral. Então, como envolve integral, você calcular uma integral, muitas vezes vai ser séries que envolvem termos como ln, exponencial, etc. São séries que ela não tem uma cara muito diferente das outras. E você vai olhar para o AN e vai olhar, esse AN eu consigo integrar ele? Se sim, então eu consigo integrar substituindo o n por x e integrar em relação a x. Se sim, então é o teste da integral. O teste da série alternada é evidente, né? Se a série for alternada, você aplica ele. Se a série não for, você não aplica. Então, muito simples isso, né? O teste, né, da série alternada vimos. Agora, tem séries que têm termos que não são positivos, né? Para séries que não sejam de termos positivos, mas que sejam séries alternadas, é indicado o teste da convergência absoluta, combinado com algum outro teste, como o teste da comparação direta. Então, por exemplo, essa série aqui, o seno de n aqui, tá vendo? Essa série aí é uma série que não tem termos positivos, que você não pode aplicar o teste da comparação por limite, do item C aqui.
Ela é uma série que você vai aplicar teste da convergência absoluta e teste da comparação direta. Vou fazer já já para vocês esse exemplo. Finalmente, em séries que tem fatorial, potências, né, a elevada a n, n elevada a n, onde é fácil calcular essa razão a n mais 1 sobre a n e calcular esse limite, nesses casos você vai aplicar o teste da razão. Tá claro? É interessante que o teste da razão não funciona para as séries P modificadas aqui, do item C. E do mesmo jeito, o teste da comparação por limite não funciona para essas séries aqui. Então os dois são dois métodos muito fortes, o comparação por limite e o razão, e um complementa o outro. As séries que um ataca não são atacadas pelo outro e vice-versa. Ok? E finalmente, se a série for uma coisa do tipo um Bn elevado a n, ou envolver potências do f de n elevado a gn, então vocês vão aplicar o teste da raiz, tá claro? O teste da raiz é muito evidente quando se aplica também. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa no expoente, ok? Tem que ter alguma coisa, um n no expoente, uma função de n. Então, olhe bem aqui. Tirando séries P e geométrica e o termo geral, certo? Que é, você faz de cabeça esse termo geral aqui, você tem esses aqui, de C até H. Olha, o teste da série alternada é muito evidente quando se aplica ele. Teste da raiz também é muito evidente quando se aplica ele, porque coisas desse tipo aqui ou desse, certo? O teste da integral, vocês vão também ver quando a função for diferente aqui, estranha. Pense no teste da integral. O teste da comparação por limite é polinômios elevado a raízes, alguma coisa assim, divisão de polinômios, funções racionais. Teste da raiz, da razão, desculpa, é fatoriais a elevado a n. Então você percebe que cada um tem um sintoma claro para você aplicar, certo? É igual o médico, que você chega lá no médico e fala, eu estou sentindo isso, isso, isso. Aquele médico que já sabe exatamente o que você tem, fala, toma isso, certo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão treinar agora para serem os Dr. House das séries, certo? Vocês vão diagnosticar essas séries aqui e aplicar o teste correto. Então agora eu vou indicar para vocês aqui quais testes a gente vai fazer nessas 8 primeiras séries aqui, tá? Nessas 8 primeiras. Porque nas 8 últimas eu vou deixar para vocês fazerem em casa, vocês brincarem aí, tá claro? Então olhe bem, a gente tem 8 letras aqui, A, B, C, D, F, G, H. Tem 8 casos. Cada um desses casos vai se aplicar a uma dessas séries aqui. E também cada um desses casos vai se aplicar a essas séries aqui, tá claro? Para vocês usarem todos os casos. Então, caiu na prova essas 8 séries aqui, ó. Certo? Dei na prova lá, valendo 10 pontos cada série. 80 pontos da prova, foi isso aí. Investiga a convergência de cada prova, de cada série. Como é que nós vamos olhar para isso? Vamos ver. Bom, você está vendo alguma coisa aí que é imediato? Bom, eu estou vendo. O mais imediato é o 8. O 8 é teste da série alternada, tá claro? É uma série alternada. Você vai aplicar o teste da série alternada aqui. O 6 também é imediato. Olha o 6 aqui, ó. Expoente e expoente. Vai aplicar o teste do quê? O teste da raiz. Tudo bem? O teste da raiz é onde você aplica onde você tem esses expoentes aí. Certo? Olha esses 5 aqui. Isso aqui não é uma série P com P igual a 3. Isso aqui não é uma série geométrica com a razão igual a 1/3. Então essa série do 5 é uma soma de duas séries, certo? Uma série P com P igual a 3 e uma série geométrica de razão 1/3. As duas convergem, então a série do item 5, que é a soma de duas séries convergentes, é convergente também. Tá claro? Então 6, teste da raiz, 8, série alternada,
5 é uma soma de uma série P com uma série geométrica. Vamos ver agora, qual que vocês querem ver? Bom, vamos ver esse aqui. Olha só esse 2 aqui. Você tem um polinômio em N, certo? N ao cubo menos 1. Polinômio em N, certo? E embaixo você tem N ao cubo mais 2N mais 5. 2N ao quadrado mais 5 também é um polinômio em N. Em cima, aquele polinômio ali está numa raiz. Ora, não é o caso do item C ali? É teste da comparação por limite. Polinômio dividido por polinômio com ou sem raiz quadrada, cúbica, quarta aplicada neles. Então esse aqui, 2, é teste da comparação por limite. Ok? Tudo bem. Agora vamos ver esse aqui. Ln de n mais sobre 3n mais 1. Eu consigo integrar isso aí? Não consigo, né? Não consigo integrar a função ln de x sobre 3x mais 1. Agora, olha só que se eu pego esse an aqui igual a ln de n sobre 3n mais 1, qual que é o limite de an? Isso aqui não vai dar 1/3 aqui dentro? Não vai dar o ln de 1/3? Isso é diferente de zero. Essa série aqui é o teste da divergência, ou do termo geral. É uma série que diverge, já calculando o limite do AN aqui, que deu ln de 1/3, que é diferente de zero. Tudo bem? Olha, tem essas duas aqui, certo? Olha só para essa. Potência, potência, potência. Essa aqui é a cara do típica, né? O sintoma indica que o remédio para essa aqui é teste da razão. É típico isso aqui. Tá claro? Sobrou essas duas. E eu não usei o teste da integral ainda. Olha só essa aqui. Será que eu consigo usar o teste da integral? Pensa naquela função ali. F de x igual a 1 sobre x raiz de ln de x. Onde você troca o n pelo x aqui. O an, né, é o f de n. Essa função você consegue integrar? Parece que é difícil integrar ela, né? Mas se você chamar u de ln de x, olha o du aqui. Você chama u de ln de x, o du é 1 sobre x dx. Isso aqui dá 1 sobre raiz de u du. Olha que coisa boa. Teste da integral essa aqui. Tudo bem? E essa que sobrou aqui, ó, o problema dela tá com um seno ali, né? Eu vou usar aqui teste da convergência absoluta e depois eu vou usar comparação. Tudo bem? Teste da comparação. Então, olha só, em 5 minutos, olhando aqui para as séries, eu já fiz o diagnóstico de qual que é o sintoma de cada uma e qual que é o remédio que vai me dizer se a série converge ou diverge. Então eu faço isso no começo da prova e agora no próximo vídeo eu vou resolver em detalhes cada uma dessas séries aí, usando esses testes que eu decidi usar, certo? Eu tive uma visão geral primeiro, usei cada um dos critérios aqui, decidi um teste que eu vou aplicar em cada série e agora, próximo vídeo, não perca, eu vou resolver essas séries. Obrigado. Até mais.